Fala aí, pessoal, iniciando mais o acompanhamento mensal. E se você estava esperando uma thumb chamando o MXRF faliu, o MXRF quebrou, porque recentemente, agora para setembro, ele divulgou no final de agosto que ele reduziu 1 centavo no rendimento, ou seja, reduziu 10% do que ele vinha pagando, é bastante coisa. E aqui é uma das críticas, pessoal, que eu acabei esquecendo de falar no vídeo que eu fiz sobre fundos base 10, que saiu domingo passado, retrasado, que eu esqueci de falar, porque a gente, um dos pontos que as pessoas esquecem e não ficam, não tem muita dimensão nessa questão do base 10, é que a partir do momento que você divide a cota por 10, então ela fica sendo negociada por 10, o rendimento também é dividido por 10. Então antes um fundo que era 100 pagava R$1, agora ele passa a pagar custando 10 e passa a pagar 10 centavos. E aí você tem uma redução de R$1, de um centavo, por exemplo, como foi o MXRF, dá a impressão que não é muita coisa, porque você caiu de 10 para 9, 10 centavos para 9. Então, obviamente que a grande parte das pessoas entende isso como uma redução de 10%, que é diferente, por exemplo, se a pessoa vê um rendimento cair de R$1 para 90 centavos. Dá a impressão numericamente que é mais, porque 10 centavos, mas no base 10 é a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas não têm essa dimensão e cair 10 centavos de 10 centavos para 9 foi uma baita de uma redução. E aí, vocês podem estar se perguntando, Eric, o que aconteceu? Não tem como saber ainda. Então, qualquer vídeo que você tenha visto até agora no começo de setembro, e até o final, basicamente, de setembro, você não vai saber por quê. O relatório do MXRF que saiu é o referente a julho, ou seja, o que ele ainda pagou 10 centavos, que é o que pagou 10 centavos em agosto. Então ele anunciou o pagamento agora para setembro de 9 centavos, então é só no próximo relatório que a gente vai saber o que aconteceu. Mas, como eu sou muito bacana com vocês, eu já vou dar alguns indícios do que provavelmente aconteceu. Tá, então foi o relatório agora de julho de 24, pagou os 10 centavos, como a gente já sabe, então, porque o MXRF, infelizmente, ele tem um atraso aí nos relatórios, né? Ele chegou alguns meses, sair os relatórios bem próximos, mas acho que de uns 4, 5 meses para cá ele tem demorado, e aqui a gente vê que o relatório, ele ainda é o relatório de julho, e saiu quase, acho que em setembro, se eu não me engano. Então ele pagou 10 centavos, bom, aqui, pessoal, eu vou passar essa parte aqui que a gente é a mesma coisa, ele não sai desse 1,1 milhão de cotistas aqui, eu não sei se ele deu uma estagnada, mas eu fiz esse grifo aqui, porque embora seja o mesmo texto de todos os relatórios, mas o que eu quero trazer? O fundo, ele visa a alocação de 80% do PL em CRIs e 20% do PL em permutas financeiras. E é aí que eu vejo provavelmente a questão do porquê que o MXRF reduziu o resultado, e estava meio na cara que isso ia acontecer. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só, no book CRIs foram integralizados quase 300 milhões em novas operações, foram alienados, vendidos 40 milhões no mercado secundário, contribuindo para a gestão de caixa do fungo. No book de permutas financeiras não ocorreram novos investimentos, porém aconteceram desinvestimentos, como a gente vai ver já já. Os rendimentos oferidos foi de 10 centavos, como a gente já sabe, né? Totalizando 34,6 milhões, com destaque às operações de permutas financeiras que distribuíram 2 milhões de dividendos, e aí que está o ponto, porque é o menor patamar que a gente vê nos últimos meses, 2 milhões de dividendos, enquanto o book de CRI mantém próximo dos 30 milhões, e FII também nessa média de 4 a 5 milhões. Então o fundo ainda tem uma reserva de praticamente 1,5 centavos aqui. Aí a gente vê aqui na distribuição dos dividendos, eu deixei marcado esses 2 milhões, porque se a gente for pegar no mês passado, se não me engano, estava 2,2. Então vem mês após mês as permutas financeiras trazendo mais resultado. Por quê? As permutas financeiras estão maturando, elas já estão terminando, o fundo não está renovando essas permutas. E aí, obviamente, isso vai cair o resultado. E, ao meu ver, se a gente for pegar no histórico, provavelmente é o que... Se a gente for pegar no book de CRI, book de fundo imobiliário, o que está tendo queda é permuta. Então, provavelmente, esse talvez seja o efeito. E a gente vê aqui, olha só, permuta financeira desde março. Ó, a gente estava com 0,2 centavos, aí passou para 0,8 centavos, manteve, voltou para 1,3, mais 0,9 centavos, 0,7, 0,8, 0,6.
Então, mais um mês de queda aí nas permutas. Então, aqui, se a gente pegar no mês passado, estava 0,55 centavos, se eu não me engano, 0,5, 5, porque aqui não é que é 10 centavos, 5, é 5,5 centavos isso. É muito, por isso que eu falo, é muito ruim a gente olhar a base 10. Esse é para mim, é uma das críticas. A gente está vendo centésimos aqui e você não recebe um centésimo. Você só tem até aqui para receber, né? É ruim isso. Bom, aqui o retorno que eu sempre falo para vocês, que infelizmente o MXRF, na minha visão, continua muito caro, muito caro. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui a carta. Olha só, eu trouxe eu peguei esse gráfico do mês passado, a gente vê que, olha só, além de outros motivos aqui que eu acredito que o fundo também teve problema na questão dos resultados. Olha só, a parte de CDI, era a porcentagem no book, era 24 no mês passado, caiu para 20. IPCA era 63, aumentou para 67, inclusive por causa das movimentações que o fundo fez. Então, aqui a gente vê porque as permutas, elas são em NCC, na verdade elas são em NCC, né, que é essa parte aqui. Mas aqui teve um grande aumento por causa dos CRIs que entraram. Então a gente já vê que teve uma redução da parte de CDI, e o CDI ele se manteve nos 10,50 e a tendência é aumentar o CDI, então a gente pode ter uma redução na questão, quer dizer, uma perda para o fundo, né? Porque vai aumentar o CDI, ele tem uma diminuição da exposição do CDI. A gente vê aqui também o spread de crédito. Olha só, acho que o ponto mais importante é esse aqui. O spread de crédito do book de CRIs mais permutas no mês passado estava em 218 base points e agora está em 2%, né? Então aqui estava em 2,18, agora está em 2,08, caiu 0,10% de spread de crédito. É mais um dos motivos que eu vejo a redução, mas como ele ainda conseguiu gerar um resultado muito próximo do que ele paga, não manteve os 10 centavos. Então esse, para mim, a gente vai ver que, na minha visão, pode ser que tenha algum outro evento que tenha acontecido e tenha feito o fundo reduzir para 9 centavos, mas até então, ao meu ver, acho que a explicação é permuta financeira. Aqui a gente vê as compras que o fundo fez, né? Tem aqui, ó, basicamente IPCA, que foi o que eu falei, ele aumentou, o ArcelorMittal, 141 milhões, IPCA mais 8,78, OBA 2, IPCA mais 7,5, Grupo Pão de Açúcar 2, IPCA mais 7,25, aqui é IPCA mais 11,50 e o Porto Life Senior mais 9,75. Bom, aqui os ativos, deixa eu pegar aqui na parte de permuta, deixa eu descer aqui. Outra coisa, aquele CRI que deu problema o mês passado, que foi da Aquiplan, se eu não me engano, acho que era Aquiplan, que deu aquela questão da RJ, né, da recuperação judicial, que eu até cheguei a comentar que o fundo poderia ter inadimplência, desapareceu aqui não falaram mais nada sobre ele, então parece que assim, a gente não tem nenhuma notícia se teve problema ou não, porque lembra, deixa eu até pegar o relatório passado aqui, só para vocês lembrarem que era esse ponto aqui, ó, o da Arquiplan, a questão da RJ, né, e o fundo é detentor de 2 séries, tem cessão fiduciária, alienação fiduciária de terreno, que a gestão contratou um assessor legal, ressalta-se que as garantias supracitadas estão adequadamente formalizadas, então a gente não sabe se de fato precisou executar a garantia. Se tivesse executado, acho que eles trariam alguma informação, mas não tem nada falando aqui, um ponto bola fora da XP aqui, de não trazer uma atualização dessa situação da Arquiplan, mas a gente continua monitorando aí, se tiver alguma coisa eu trago para vocês. Bom, agora sobre as permutas financeiras, deixa eu levar lá, acho que é o ponto de mais importância nesse mês. Mais um ponto aqui que eu sempre gosto de frisar, que o fundo ele tem uma quantidade grande do SPVJ, tem 87 milhões, 21% aqui do SPVJ, e aqui é um ponto importante, porque o SPVJ é o fundo que o HGRU está lá naquela questão da emissão. Dependendo de como for, na compra, pode ser que aqui destrave um baita de um lucro pro MXRF, porque ele carrega esse SPVJ há um tempão. Então pode ser um ponto positivo de caixa aqui pro MXRF.
Aqui é a parte de permuta, e a gente vê que o fundo ele tem são permutas velhas, né? Então as permutas estão acabando, ele precisa renovar, ele não está renovando. E olha só, no mês de julho o Maxi Renda não realizou novos investimentos. Foi realizada uma nova redução de capital do Campo Belo 2, bem como projetos Perdizes e Vila Olímpia de 620 mil. Então, na verdade, está acontecendo ao contrário, ele está desinvestindo. E a gente vê aqui, olha só, como os dividendos vêm caindo desde 2023. Na verdade, eles se mantiveram em 1 centavo aqui, mas olha só o que aconteceu em julho de 24. Caiu pela metade a parte de dividendo das permutas financeiras. Então, provavelmente, o que eu entendo e eu acredito que aconteceu para o MXRF ter reduzido 10% do pagamento, ou seja, 1 centavo por cota, provavelmente foi permuta financeira. A não ser que tenha acontecido alguma coisa que a gente não sabe e ninguém sabe. Mas o que eu quero trazer aqui são 2 pontos. O primeiro ponto é: tome cuidado com os vídeos que vocês assistem, porque eu vi o que saiu de vídeo quando o MXRF divulgou a queda de 1 centavo, e é tudo vídeo, pessoal, que não tem explicação, porque o próprio relatório não fala ainda, não tem as informações ainda. Então tome muito cuidado, porque obviamente tem muito caça-clique aí, e provavelmente a queda, e o segundo ponto provavelmente é por causa de permuta financeira que de fato reduziu e o fundo precisa, e essa sempre foi uma das, principalmente nos últimos anos, aí sempre foi uma das grandes características positivas do MXRF, que é essa pimenta na carteira, que são as permutas financeiras, que trazem um pouco mais de risco para o fundo, mas por outro lado trazem mais retorno para ele. Ele sempre vem pagando aí praticamente 1% ao mês de dividendo, e mesmo com essa queda do rendimento, a cota não cedeu, mostrando que tem muita negociação, a liquidez é muito grande desse fundo, e acaba que o pessoal acaba comprando, não tem jeito, né? Muitas pessoas compram, inclusive até no vídeo que eu fiz de base 10, tem algumas pessoas que colocaram que usam base 10 como fundo de troco. Paciência. Mas é isso aí, pessoal. Então, assim que sair o próximo relatório, eu venho trazer para vocês, e aí, quem sabe, a gente consiga explicar essa redução de 1 centavo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.